das Américas pelo trabalho aí que eles têm colaborado. Esse tem sido um projeto desenvolvido pela federação chamado Semeando Esperança. Então, já é o terceiro evento e o nosso desejo é descobrirmos como nós podemos levar essa mensagem de esperança junto a corações que estão no momento desesperançados, e estar com os irmãos nessa manhã faz com que a esperança que temos em Cristo Jesus, que temos na fé que nos une em Cristo Jesus, essa esperança da cruz, ela brota, ela germina em nós, e nós possamos levar essa esperança a outras pessoas. Reverendo JR, é uma alegria da nossa parte poder recebê-lo, de tê-lo conosco aqui nessa manhã. O senhor aceitou prontamente o convite da sua UPH, né, que foi a sua UPH que ele convidou. Muito obrigado. Eu gostaria de passar, nesse momento, a palavra para o reverendo Isaías, como secretário presbiterial do trabalho masculino, pedindo que ele faça uma oração, já iniciando esse trabalho. Posteriormente, o irmão André pode dar uma palavra também, e aí já entrega a palavra para o senhor. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe nessa manhã. Reverendo Isaías, por favor. Nesta manhã, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos. Tu és o Deus da nossa vida, nós somos os teus filhos. Por isso, ó Pai, nesta hora, dirijas esta reunião e que tu fales ao coração do teu filho, reverendo Alveraldo, para que ele fale ao nosso coração. Traze-nos uma palavra edificadora para a glória do teu nome e para a nossa alegria. Abençoa-nos, ó Pai, e orienta-nos em tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, bom dia. Estão me ouvindo? Bom Dá uma dia. parada. Bom dia, Carlinhos. Bom dia. Sim, dá para ouvir bem. Meu Deus é misericordioso conosco. A gente, às vezes, fica orando, pedindo, reclamando com Deus, né? Porque a gente não tem visto os nossos irmãos, o tempo está passando e alguns ele está vindo buscar e a gente vai perdendo esse contato. Então, ele é tão misericordioso que ele conseguiu esse aplicativo, né? Que a gente pode não falar só com os da nossa igreja, mas falar com todas as igrejas. E é o que está acontecendo. Isso foi muito bom. Ele teve misericórdia de nós. Nós estamos afastados de alguma forma, né, fisicamente, mas muito próximos. Ele conseguiu aproximar todas as igrejas de uma forma assim tremenda. Nós temos que dar graças a ele a cada dia, porque ele, na verdade, ele está no controle. Mas eu queria falar um pouco do nosso pastor aí, JR, né? É um pastor, como diz nosso irmão Coutinho, é um pastor que cheira a ovelha. Viu? Ele está sempre... É um pastor que consegue estar em vários lugares quase que ao mesmo tempo, né? Um tempo atrás, na nossa igreja aconteceu mesmo de ter um velório de manhã, um casamento à noite. Eu acho que teve até um velório à tarde também. Ele conseguiu ir nos três. Quer dizer, é um homem de Deus que tem abraçado a sua igreja. E a gente está junto, nós somos um time só, como ele mesmo fala, nesse time não tem reserva, entendeu? Nós somos um time, todos jogam na linha, todos estão na linha sempre. É uma igreja que tem trabalho, muito trabalho, a gente tem crescido. Eu gostaria até de informar para os irmãos que a nossa UPH já conseguiu arrecadar o valor suficiente para comprar as cestas, as 10 cestas que nós tínhamos prometido. Só que a nossa cesta era um pouco maior, então a gente vai tentar adaptar, porque esse pessoal lá eles devem estar precisando de arroz, feijão, farinha, essas coisas para alimentar aqueles homens. Então, se você compra detergente de pia, quer dizer, você não acaba não ajudando muito ali. Então, de repente, o abrigo jovem, né? Jovem, não é isso? Desafio jovem, eles precisam mais desse material para sustentar aquela turma.
Mas eu gostaria já, então, voltar a palavra para você, agradecer a presença aí a audiência do nosso Rev, nosso pastor querido e amado, e pedir a Deus que o use mais uma vez, como tem usado sempre. Deus possa falar aos nossos corações. Um beijo, meu pastor. Deus, nós te amamos, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Andrezão. Obrigado, meu querido amigo. Que Deus te abençoe também. Saudade de você, irmão. Saudade de você. Essa câmera sua tá boa aí, que eu tô te vendo pertinho. Tô vendo até um bigodinho novo aí. Tô tentando chegar ao pastor, né? Acho que daqui a uns 2030, por aí, eu consigo ter uma barba assim. A Vera já mandou tirar. Não está dando certo. Maurício, bom dia para você também, que nos lidera hoje aqui. Que Deus abençoe a todos. Eu vi aí as meninas e quando eu entrei, eu estava vendo as meninas se cumprimentarem. Eu fiquei quietinha aqui, porque é tão bom ver cada uma de vocês se cumprimentando, falando, interagindo. Que Deus abençoe a todos e as nossas meninas de forma muito especial. Eu queria começar pedindo a vocês que, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. E eu queria lembrar a vocês que o Evangelho de Mateus foi escrito por uma pessoa cujo nome era Mateus mesmo, né? Mateus, ele era um coletor de impostos e alguém cuja presença, antes de conhecer a Jesus, sinalizava peso, cobrança, injustiça, simbolizava corrupção, opressão, uma economia que era desenvolvida na perspectiva dele a partir dos impostos que eram pagos. Esses impostos faziam parte de uma estrutura governamental do Império Romano para arrecadar. Cada país ou cada nação ou cada povo que estava sob o domínio do Império Romano devia ao Império uma fatia da sua receita. Isso tudo foi posto, foi colocado, e Mateus é um desses caras. A gente tem pelo menos 2 tipos de coletores de impostos citados na Bíblia, que são aqueles que estão diante do povo ali imediatamente na coletoria, aquele que é chamado de maioral. E aí você tem a figura de Mateus e de Zaqueu. A ambos Jesus alcançou. Então é bem legal quando a gente vê como a esperança chega em qualquer esfera. Enfim, Mateus tinha toda essa característica até que Jesus se encontrou com ele. Jesus foi até a coletoria e disse para ele: segue-me. E a Bíblia não dá detalhes, nem o Mateus mesmo que escreveu, ele não detalha nada, ele só diz que ele se levantou e foi. Imagino que força dessa palavra, que força há na palavra de Jesus, capaz de fazer um homem empregado, um homem na sua atividade, um homem que estava ali no seu dia a dia, deixar a sua atividade e seguir a Jesus sem saber o que ia acontecer. Que força há nessa palavra? Então, queria que vocês guardassem essa frase. Que força há nessa palavra? Que palavra? A palavra de Jesus. Mas eu queria que você lesse comigo Evangelho de Mateus, capítulo 13, como eu pedi que você abrisse. Versículo 1, nós vamos ler um pouquinho aqui juntos, tá bom? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia. Se você puder ler, ainda que com o microfone desligado aí, o versículo 3, juntinho comigo. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia. O que ele dizia? Qual é a frase que está aí que Jesus disse? Vamos ler juntos? Eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. A história é conhecida, é a parábola do semeador.
onde você vê uma ação muito preciosa. Primeiro, havia semente. Segundo, havia um semeador. Terceiro, o semeador pegou a semente e a semeou. Então, nessas 3 etapas que são fundamentais, a gente precisa observar cada uma delas. Quando eu pensava nesse nosso encontro, eu fiquei imaginando uma pessoa na roça, né, lá no interior de não sei aonde, e ele tendo ali uma pequena casinha, uma pequena casa, e ao redor dele casas também muito fragilizadas, um lugar onde a plantação não dá certo, onde os animais também não aparecem em grande número, onde existe uma dificuldade grande para a sobrevivência, inclusive a cultura de subsistência extremamente fragilizada num ambiente como esse. E alguém vai visitá-lo, alguém desses especialistas em agricultura, para poder dar uma consultoria, uma orientação, uma ajuda. E quando chega à casa desse homem, fica muito impressionado, porque ele tem alguns potes na sua casa. Ele tem ali uma meia dúzia de potes. E a pessoa pergunta: que potes são aqueles? E ele diz: não, esses aqui são potes de sementes. Sementes, e vai descrevendo cada um dos potes, dizendo que tipo de semente existe em cada um desses potes. E a pergunta desse consultor é óbvia: por que o senhor não plantou essas sementes? E a resposta imaginária, é claro, é de alguém que diz: olha, eu preferi guardar comigo. Eu achei que era melhor. Eu entendi que era melhor guardar a semente comigo do que perder a semente ao semeá-la. O resultado prático disso é a fragilidade da sua casa, e aqui eu não estou falando de prosperidade financeira. O resultado disso é que ao redor dele existe um sem número de coisas, de pessoas que passam uma grande dificuldade, porque cada uma delas dependia também de sementes que estavam ali naqueles potes e não foram dispensadas, não foram utilizadas. Essa ilustração é só para imaginar a possibilidade de alguém que tem um pote de esperança em casa, cujo coração está cheio de esperança. Os seus olhos transmitem esperança, o seu sorriso apresenta esperança, mas essa esperança está no pote, porque eu prefiro mantê-la aqui. Não consigo nem apresentar alguma justificativa para isso, porque na minha mente não há justificativa para isso, então para mim é longe demais imaginar por que alguém poderia ter um pote de sementes e não lançá-la, não fazer uso dela, assim como é difícil imaginar como alguém pode ter um pote de esperança em casa, ter o lugar da esperança, ter a fonte da esperança, ter a própria esperança e não compartilhá-la. Jesus conta essa parábola, e eu vou ler aqui com vocês, versículo 4 até o versículo 9. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu falei de ter uma semente, eu falei de ter o semeador, esse processo de semeadura que é tão importante. Esse processo de semeadura é uma missão absolutamente humana, que conta com a misericórdia divina. Isso sempre foi assim. Vocês todos já ouviram falar na figura de Baal, que se tornou ainda mais conhecido por conta do confronto com o profeta Elias, especialmente lá no Monte Carmelo. Quem já foi a Israel provavelmente já visitou esse Monte Carmelo. Eu já estive lá e nas 2 vezes que eu estive no monte, estive em Israel 3, mas a gente lembra o texto bíblico, né? Lembra o confronto. Baal era um deus, era uma divindade que foi assimilada por Israel a partir da influência dos povos vizinhos, porque os povos vizinhos acreditavam que Baal, se adorado, daria a chuva necessária e que a chuva que era promovida por Baal fertilizaria a terra.
E fertilizando a terra, ela frutificaria. Uma terra que frutifica é uma terra que gera prosperidade. Imagine bem como um judeu deseja, almeja e aspira prosperidade. Então, para eles, isso foi uma tentação extremamente grande. E muitos deles começaram a ingressar por essa via. Isso é só para ilustrar como é que uma economia agropecuária, como alguém que vive da agricultura ou da pecuária, tem diversas tentações que eventualmente nós não temos aqui, mas que elas estão associadas a esta parábola que Jesus conta. Ele está dizendo que o trabalho de semear é um trabalho nosso, com a bênção dele. O semeador, ele não pode ficar com a semente para si, como naqueles potes na casa onde eu descrevi. A semente, ela deve ser colocada em prática, ela deve ser apresentada e aplicada à terra, deve ser lançada à terra, porque enquanto a semente está comigo, nada acontecerá com o outro. Se nada acontecer com o outro, por minha causa, é minha responsabilidade saber que perto de mim, fruto do meu relacionamento, existem pessoas que poderiam ser alcançadas. Eu quero apresentar um conceito de agenda de Deus que eu considero muito importante. Voltando ao exemplo de Mateus. Quando Mateus estava na coletoria e Jesus foi até lá, Mateus, quando saiu de casa, não sabia o que iria acontecer. Jesus sabe todas as coisas. Na agenda de Deus, para Jesus, naquele dia estava: você vai encontrar um coletor de impostos chamado Mateus. As pessoas olharão para ele e verão o coletor de impostos, mas você verá o discípulo. E você fará dele meu servo e seu discípulo. Esse processo de semear é um trabalho nosso. Deus nos deu esse privilégio e essa honra. Quando você associa semear a pregar o evangelho, e você lembra de Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou Mateus 28, o livro que nós estamos lendo, Mateus 28, 18 a 20, e Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a gente sabe que o trabalho de semear é um trabalho humano, é um ministério, é um presente, é uma obra que Deus nos deu, que se assimila aqui nessa analogia à figura do agricultor que tem a semente na sua casa, tem um pote, ou tem uma bolsa cheia, ou uma caixa, e ele pega aquela semente e sai a semear. Então, esse processo de sair a semear é um processo que Deus nos deu. Então, nós temos a semente da esperança. Nós temos a semente da esperança em potes. Esses potes, para nós, podem ser chamados de livros. Cada semente de esperança que nós temos, ela deve ser lançada. Esse é o trabalho do semeador. As outras duas ações, né? O trabalho da semente, né? E o trabalho de fazer a semente frutificar, é um processo completamente diferente. Porque a gente não sabe que semente vai frutificar. Eu estou na rádio todos os dias, segunda a sábado, há muitos anos. Hoje, quando eu faço o programa na rádio, eu estou falando para a rádio, eu estou falando para os ouvintes que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da rádio, pelo aplicativo e também pelo Spotify. Então, a nossa audiência, ela foi multiplicada, ela já era grande, mas ela foi multiplicada. O número de pessoas que nos assistem na hora e o número de pessoas que nos assistem depois cresceu assustadoramente, né? Então, quantas dessas pessoas receberão a palavra que a gente está compartilhando? Quem me assegura que aquela pessoa que eu estou conversando com ela receberá a palavra? Eu não sei, eu nunca sei. Eu nunca sei, você também não sabe quem é que vai receber a boa nova do Evangelho, que é a palavra de esperança, que é a grande semente de esperança. A gente não sabe quem. Então, exatamente porque a gente não sabe quem,
a gente precisa manter o processo de compartilhar essa semente de esperança. E a gente compartilha a semente de esperança das melhores formas possíveis. Eu quero iniciar dizendo uma maneira ou outra que não convém. Por exemplo, eu dificilmente vou conseguir semear a esperança se eu utilizar os canais que eu tenho de comunicação para expressar a minha opinião política. Se eu disser, por exemplo, que o Crivella é isso, que o Wilson Witzel é aquilo, Bolsonaro é aquilo outro, que Lula é aquilo outro, cada vez que eu utilizo, estou falando de mim, tá? Cada vez que eu utilizar os meios que eu tenho para compartilhar a semente de esperança, para compartilhar as minhas opiniões políticas, provavelmente uma parte vai me aplaudir, porque existem as pessoas que aplaudem, outra parte vai me vaiar e provavelmente boa parte das duas partes vão questionar a minha credibilidade quando eu chegar e dizer alguma coisa a respeito de Jesus. Veja, irmãos, eu estou falando de mim, tá? Vamos deixar claro aqui, não estou falando de ninguém que está aqui, até porque eu estou usando o Zoom no celular. Então eu tenho uma tela com 3 pessoas além de mim aqui só. Então eu não consigo ver as pessoas, também não sei quem é que está aí e não sei se alguém está aqui e está utilizando. Então quem me conhece sabe que eu não mando recado, se tiver que falar eu falo, é olho no olho. Mas eu preciso trazer à memória de vocês esse tipo de exemplo. Se eu utilizar, por exemplo, as minhas redes para poder falar mal da vida de alguém, quem quer que seja, se eu utilizar isso para trazer algum tipo de palavra que não vai ser uma palavra de esperança que vai edificar, eu posso estar perdendo a oportunidade e perdendo a credibilidade. Ou seja, vão acreditar menos em mim quando eu falar que é uma coisa séria. O semeador saiu a semear. O semeador precisa semear. O semeador é aquele que compartilha a palavra. O semeador é aquele que leva a boa nova. E o semeador vai semear em 4 tipos de solos diferentes. E para 4 tipos de solos diferentes, há alguma reação quando nós semeamos a palavra. E aí eu quero que você volte seus olhos para o versículo 20 em diante, versículo 20 a 23, que é a explicação. Jesus conta a parábola e os discípulos vão dizer, Jesus, como é que é isso aqui? Aí Jesus vai explicar. Olha bem, versículo 20. Aliás, vamos começar a ler no versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que é semeado à beira do caminho. Faço um destaque aqui para a sua reflexão sobre o seguinte. Os queridos aqui do versículo 19, eles ouvem a palavra, certo? Eles ouvem a palavra. É alguém com quem você compartilha a palavra. Mas existe um problema gravíssimo. Eles não compreendem. Quem é que se lembra lá de Atos 8, quando Filipe, o evangelista Filipe, ele vai evangelizar o eunuco, depois de ter passado por aquela experiência maravilhosa com Simão mágico, e Pedro e João vão até lá, enfim, é uma experiência maravilhosa. Quando chega lá naquele ponto onde Filipe está evangelizando o eunuco está lendo o profeta Isaías, e a pergunta de Filipe para ele está em Atos 8, compreendes o que lês? E a resposta de Filipe, do eunuco, foi, como vou compreender se não há quem me explique? Esse versículo 19 me lembra muito o eunuco. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Deus nos deu uma faculdade da reflexão. E aqui eu faço um parêntese, gente, olha para cá. Os presbiterianos são conhecidos por serem pessoas que conhecem a Bíblia. Os meus amigos me dizem isso. Os pastores de várias denominações que eu conheço me dizem isso. Vocês, presbiterianos, são mais estudiosos. E eu nem conto para eles quantos alunos existem na escola bíblica. Eu não falo nada para eles. Não falo para eles, por exemplo, se tiver um curso para estudar a Bíblia, quantas pessoas vão? Não falo, eu fico quietinho. Por quê? Porque vai que essa imagem que está boa, eu não estou aqui para piorar a imagem. Além do mais, eu não sei a história de cada um, né?
mas eles têm uma imagem que eu acho que não bate muito com a realidade que nós conhecemos. Por quê? Nós, presbiterianos, somos conhecidos por aqueles que pensam. Os pastores presbiterianos passam por um trabalho de formação que é muito pesado, é muito intenso. Nós temos uma necessidade de uma liderança madura. Madura não é questão de idade. Tem pessoas com idade imaturas, tem gente mais novo e maduro, mas é maduro espiritualmente. Existe um risco muito grande quando a gente tem pessoas que são imaturas emocionalmente, ocupando qualquer lugar de qualquer coisa. Vou te dar um exemplo. Boa parte dos irmãos que estão aqui, pode ser que alguns sim, outros não, alguns tenham precisado de instrução para baixar o aplicativo Zoom ou não, clicar aqui e seguir o passo a passo. Por quê? Porque alguns de nós, quando nascemos, nós não tínhamos a internet na nossa vida. Mas nós temos maturidade emocional, mas somos imaturos digitalmente. Mas se você pedir ajuda a um garoto de 8, 9, 10 anos, um pouco menos, um pouco mais, eles vão pegar isso rapidamente e vão resolver. Mas eles têm imaturidade emocional. Eles são maduros digitalmente, mas imaturos emocionalmente. O que acontece quando alguém que é imaturo emocionalmente tem uma oportunidade digitalmente? A gente não sabe o que pode acontecer. Por isso, os pais devem cuidar dos seus filhos e ver o que eles estão vendo e acompanhar, interagir, dar responsabilidade, dar autonomia, mas saber o que está acontecendo. Então, esse fenômeno de compreender, ele é fruto do pensar. E pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. Ninguém pensa uma coisa do nada. Toda vez que a gente pensa, aquela coisa é tão grande que a figura que a gente usa quando desenha alguém pensando é uma fumacinha. É como se o cérebro estivesse ali, olha, preparando alguma coisa como num forno. E aí vem a chaminé e revela que saiu algum tipo de pensamento. Há pessoas que colocam um adesivo na porta do quarto ou na porta do escritório dizendo gênio pensando, cuidado, não entre, porque o pensar dá trabalho. E esse trabalho é um trabalho com a ajuda do Espírito Santo. Porque nenhum de nós conseguiria compreender a palavra se o Espírito Santo não nos revelasse. Eu fiz estágio numa igreja americana cujo púlpito era bem diferente, ou é diferente. Ele tinha uma mão, e aqui eu estou fazendo aqui a imagem para você que está acompanhando aqui pelo Zoom, ele tinha uma imagem que esse aqui, a base do braço era o chão, e subia até aqui, e essa parte da mão aqui, que eu estou colocando aqui, o púlpito ficava aqui embaixo, como se aqui fosse o púlpito. E esta mão simbolizava a mão de Deus, e daqui saiu uma luz, numa lâmpada especial, e essa lâmpada aqui mostrava a iluminação do Espírito Santo. Então, era bonito de forma arquitetônica para poder chamar a nossa atenção para esse fenômeno da iluminação do Espírito Santo que nos faz compreender. Mas veja, o Espírito Santo, ele nos dá essa luz para o trabalho que a gente tem. Então, quando a gente fala de ler a palavra, de meditar na palavra, de estudar a palavra, isso dá trabalho. Dá tanto trabalho que tem gente que abre a Bíblia e abre a boca. Que começa a ler a Bíblia, dá um sono, mas um sono que nunca houve. Toma Rivotril 10, 15 gotas e não tem sono. Abre a Bíblia, deita. Tem gente que abre a Bíblia e já dormiu. Tá certo? Então, quando essas coisas acontecem, deve nos chamar a atenção, porque compreender dá trabalho. Mas tem um inimigo bastante astuto aqui. Veja o que diz o versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, ainda que você e eu venhamos a compartilhar a palavra, a compartilhar essa semente da esperança, é necessário que a gente venha compartilhar também o entendimento, a explicar, a trazer uma palavra, a termos disposição para algo que é muito caro e muito difícil, que é o discipulado. É mais fácil pregar, jogar e ir embora. Mas semear, além de jogar as sementes, é necessário cuidar desse solo.
E o cuidar desse solo tem como um dos fundamentos principais o discipulado, tanto que Mateus 28 fala a respeito disso. Leia comigo o versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Olha, é típica evangelização que a gente faz de rua, em que você prega para alguém e alguém abre um sorrisão, fica alegre, e a gente diz assim, ganhei mais uma alma para Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu já usei essa expressão, já me arrependi muito, porque eu não ganhei alma nenhuma. Quem ganha alma é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Mas na minha vida de evangelista urbano, quantas e quantas vezes eu fiz evangelismo de rua, muitas vezes eu usei a minha habilidade para persuadir alguém e tinha essa pessoa como um troféu, o que é um grande engano nosso. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Se depender de mim para realizar essa obra, vai acontecer como aquele rapaz que entrou na igreja, bebum, e estava pregando um pastor que no ano anterior tinha feito uma série de conferências naquela mesma igreja. E o bebum entrou a igreja dentro, já não vira, aquela correria, aquela agitação, as irmãs segurando a bolsa, as crianças assustadas. Aí o rapaz olhou para o pastor e disse, pastor, eu estava aqui ano passado, o senhor me converteu ano passado aqui. Aí o pastor olhou para ele e disse, foi eu mesmo. Foi eu mesmo. Se fosse Jesus, se fosse o Espírito Santo, você não estaria aqui do jeito que você está. Você está aqui cantando no coral, participando do culto com a gente. Por quê? Porque a obra de evangelização é nossa, mas a conversão é do Espírito Santo. Volta aqui no texto. Olha o que acontece. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. Não aprofundou, minha gente. Sendo antes de pouca duração. É aquela pessoa que você semeia a esperança, ela chega à igreja, você fica todo alegre e ela também. Só que vem um detalhe aqui muito forte. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E quando o Novo Testamento usa a palavra, o verbo escandalizar, ele está se referindo a perder a fé, não a levar um susto, sabe? Eu vi um irmão da igreja cantando um hino com samba. Eu vi até ele mexendo com os pezinhos dele ali. Eu vi o irmão, eu acho que ele estava rebolando. Eu estou escandalizado. Não, eu estou assustado, estou impressionado, estou admirado. Escandalizar é um verbo utilizado no Novo Testamento para atribuir a perda da fé. É alguém que perde a fé. Então, esse aqui, ele recebeu com alegria, mas foi por pouco tempo. Essa alegria durou pouco tempo, porque veio angústia e perseguição por causa da palavra. Por causa da palavra, ele foi embora. 22. Se você puder, ainda aqui com o microfone desligado, leia junto aqui comigo, por favor. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Observem, irmãos e irmãs, que este aqui também ouve a palavra. Mas existem algumas coisas que tiram o nosso foco e a nossa atenção. Cuidados, a fascinação das riquezas, cuidados do mundo e fascinação das riquezas. Isso gera um problema grave. Por quê? Porque os nossos olhos se voltam para aquilo que é passageiro e não para aquilo que permanece. Os nossos olhos estão focados naquilo que não é o mais importante. Os nossos olhos se perdem. Nós temos diante de nós a eternidade, mas ao invés de observarmos a eternidade, os nossos olhos são limitados a essa coisa temporal, essa nossa temporalidade que aqui está. Nós somos impactados por esse tipo de coisa que vai atraindo a nossa atenção e tirando o nosso foco. Eu trabalhei numa rádio em 1519, vocês sabem que eu estou em rádio desde essa época, mais ou menos, e era uma rádio que a mesa da rádio era de válvula. Alguns de vocês possivelmente conheceram estúdios de rádio nessa época e já viram uma mesa de válvula. A mesa de válvula era muito grande, pesadona, e quando ela sai do ar, ela faz o seguinte som. E quando alguém dá um tapa nela, bate na mesa, ela e volta.
esse estúdio, ele tinha assim, aqui era o operador, ficava desse lado de cá, aqui tinha uma mesa, era uma rádio AM, aqui tinha uma mesa para me apoiar, na minha frente tinha um espelho, aliás, um vidro, na minha frente tinha um vidro, e do lado de lá era o elevador e o corredor para o prédio todo, para o andar inteiro. Ou seja, qualquer pessoa que chegasse àquele andar olharia para o vidro e ia em direção ao estúdio. Por causa disso, pela graça de Deus, eu tive que aprender a ter foco. Eu tive que aprender a prestar atenção no que eu estava fazendo, apesar de todas as distrações que ali estavam. Então, isso me ajudou como? Por exemplo, se eu estou pregando numa igreja e alguém levanta, esse alguém que levanta tira a atenção de quem está próximo, mas não tira a minha. Não me atrapalha em absolutamente nada. Por quê? Porque a minha mente foi treinada para ter esse foco. A gente precisa treinar nossa mente e coração para ter foco na palavra. Existem coisas que vão nos arrastar. Existem cuidados deste mundo, fascinação das riquezas, que vão sufocar a palavra. Vocês devem conhecer um grande número de pessoas financeiramente bem de vida, pessoas ricas, mas que estão hoje, se estiverem bem, estão enclausuradas em casa. Se não estiverem bem, estão nos hospitais como qualquer outra pessoa financeiramente desprovida. Essa doença que aí está, ela pega homem, mulher, rico e pobre. Ela não faz distinção disso. Então, embora eu tenha olhado a riqueza, pensado nisso e aquilo tenha me distraído, embora eu possa ter vivido uma vida em que a prosperidade se tornou meu alvo, onde eu entendi que era tempo de trabalhar para ganhar dinheiro e com as melhores falas, com as melhores desculpas. Afinal de contas, eu preciso trazer o pão para minha casa, família, eu preciso alimentar, eu tenho meu sonho, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro. E tudo isso vai de um ponto para outro ponto, um ponto para outro ponto. Quando a gente acorda, passou o tempo e a gente perdeu grandes oportunidades na nossa vida espiritual. E uma das principais é que a Bíblia diz que a semente fica infrutífera. Infrutífera. É a imagem de um crente que nunca gerou uma vida. Paulo, escrevendo a Filemon, diz que ele gerou Onésimo entre algemas. É uma expressão forte, não é? É uma expressão feminina. É uma expressão em que Paulo faz uso dela para mostrar como é a gestação, como é essa geração, como acontece esse movimento espiritual que faz com que a gente nasça de novo. Então, a relação que aqui está é que a pessoa fica infrutífera, mas Deus é capaz de nos tornar frutíferos e permitir que nós possamos ver o fruto do nosso trabalho, das sementes lançadas, dando frutos pela graça do nosso Deus. É aí que a gente entra na nossa última parte. Versículo 23. Leia comigo, por favor. Mas o que foi semeado em boa terra, ele é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A boa terra é conhecida pelo seu resultado. A boa terra é conhecida pelo seu resultado. Essa boa terra é aquele que ouve a palavra. Todos ouvem aqui. Cada um deles ouve. Mas este compreende. Lembra daquele que não compreendia? Este compreende. A compreensão, o entendimento, raciocinar, este frutifica e dá aqui uma conta muito especial, 100, 60 a 30 por 1, que não é o mais importante aqui. O mais importante é que ele frutifica. Então, eu tenho a semente. Eu sou o semeador. Eu preciso semear. Nem toda semente que eu semear cairá em boa terra. Mas eu já tenho aqui desse aprendizado algumas sinalizações importantes. Primeiro, eu preciso compartilhar. Segundo, eu preciso acompanhar as pessoas
para quem ou com quem eu compartilhei isso, se possível for. Terceiro, eu preciso estar pronto para ajudar a pessoa a entender aquilo ali. E quando eu chamo de entender, é que muita gente tem dúvida legítima. Muitas pessoas têm dúvidas legítimas. Mas existem pessoas que têm dúvidas só para atrapalhar a nossa vida. Só querem polemizar. Eu estou em rádio há 200 anos. Então, só existem pessoas cujo perfil é fazer perguntas para colocar o professor, o mestre, aquele que está ensinando, em situação difícil. É o único objetivo. Não é aprender. E é interessante que o Espírito Santo nos revela quem são as pessoas bem intencionadas que querem aprender, ou as que estão ali apenas para criar dificuldade. A gente precisa aprender a semear, a acompanhar e a explicar. Mas se percebemos que essa explicação está gastando o nosso tempo, porque a pessoa não quer absolutamente nada, é necessário que haja sabedoria, discernimento espiritual, para compreender que é tempo disso e é tempo daquilo. O semeador, ele semeia a palavra. O trabalho do semeador é semear. E nós podemos hoje, do jeito que nós estamos aqui, utilizar todas as ferramentas possíveis. Eu dei exemplo de redes sociais, porque é o que pode ser feito hoje. Vou dar um exemplo anterior. Alguém no seu prédio, no condomínio, que necessita de ajuda e você pode ajudar. Alguém do seu relacionamento, família, amigos, instituição, que você pode ajudar. Ajude. Essa é uma forma de semear a palavra. São pessoas cujos corações estarão muito mais sensíveis e abertos para ouvir o que você tem a dizer, porque você se preocupou com elas, porque você esteve com elas numa hora difícil. Cada um de nós que já passou por aperto aqui sabe a importância de um amigo de verdade. De verdade. De alguém que nos ligou, de alguém que esteve ao nosso lado, de alguém que nos ajudou numa hora muito preciosa e especial. Vou dar para vocês um exemplo sem contar o santo, tá bom? Eu estava no começo do processo do tratamento contra o linfoma em 2012 e um pastor, que é um pastor muito conhecido, famoso, é de outra denominação, ele me ligou e disse, olha, estou sabendo que aconteceu isso assim, insensado, eu quero te perguntar duas coisas. Claro, a primeira é se eu posso pedir às nossas igrejas para orarem por você. Falei, cara, pelo amor de Deus, obrigado. Por favor, por favor. E a segunda é o seguinte, você está precisando de dinheiro? Eu fiquei pálido e em silêncio. Ele disse, cara, responde, está precisando de dinheiro? Eu falei assim, não. Cara, eu não estou, não. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo sob controle e tal. Então, aí ele falou para mim assim, então eu quero te pedir um negócio. Se você precisar, você me liga. Esse aí é o meu número. Só você ligar. Você liga para mim e a gente fala. Vai falar diretamente comigo. É uma coisa entre nós dois. Esse pastor já disse muita coisa que eu discordo. Muita coisa. Teologicamente, politicamente. Mas esta ação dele, você acha que eu vou esquecer algum dia? Você acha que eu vou esquecer que ele resolveu pegar o telefone, me ligar e me oferecer um recurso que ele tem? Pela graça de Deus, eu não usei, não precisei. Mas ele não foi a única pessoa que fez isso. Eu tenho um e-mail que até hoje eu não consegui responder. Uma pessoa da igreja que me mandou um e-mail dizendo, olha, estou aqui copiando o meu filho para que ele saiba, se eu faltar, ele cumprirá, que existe um valor reservado de X para você, se você precisar para o seu tratamento. Você acha que eu vou esquecer isso algum dia? Por quê? Não é por causa do valor, eu não usei. Não usei nada, graças a Deus, não precisou usar. Mas é a disposição em cooperar. Vocês da igreja do Rio e de outras igrejas que eventualmente estejam aqui devem saber que quando meu cabelo caiu e eu precisei raspar, no primeiro culto que eu fui à igreja, na hora da Santa Ceia, um diácono, à época, o Rodrigo Leão, pediu a palavra. E você que é presbiteriano sabe que nos nossos cultos ninguém pede a palavra.
E se pedir, não leva também, né? A gente não dá a palavra, porque só ficar pedindo a palavra na hora do culto. Né? Não existe isso na cultura da liturgia presbiteriana. Mas ele pediu a palavra, eu conheço muito bem ele. E aí dei a ele a palavra. E o Rodrigo disse, olha, Rev, nós somos aqui a igreja do tamo junto, mas a partir de hoje eu quero que você saiba que nós somos a igreja do Somos Um. E para provar isso, eu queria pedir que algumas pessoas entrassem. E nós nos reunimos à época lá na Union Church, e aí o que aconteceu? Algumas pessoas foram entrando assim por trás, perto da mesa da Santa Ceia, e eram cerca de 14, 15, 16 pessoas, incluindo uma mulher, cujo cabelo ia na cintura, a Cristina, que é a esposa do diácono Marcos André. Eles entraram com a cabeça raspada. Rasparam a cabeça durante o culto, sem que eu visse. Dizem que eu vejo tudo no culto, eu presto atenção em cada detalhe que acontece. E eles rasparam, quem raspou a cabeça deles foi a mesma pessoa que raspou a minha cabeça chorando, que é o Edson Freitas, membro da nossa igreja, e raspou a deles também. Imagina a comoção que foi na igreja, imagina que impacto isso gerou para mim. Eu tive até que avisar os visitantes que não era obrigatório, que a nossa igreja não tinha isso, não era uma norma da nossa igreja, você podia ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Mas foi um momento tão impressionante que um médico uma vez me disse assim, pastor, isso é a metade do tratamento. Certo? O que é isso? Está comigo. Eles estavam comigo quando eu precisei. Então, nós semeamos a palavra assim. É um telefonema para um amigo, é uma palavra para uma pessoa que precisa, é uma presença numa hora especial. Tantas ações podem ser feitas. Agora a gente está bem limitado, mas em períodos normais a gente pode preparar um bolo, preparar um lanche, a gente pode levar a pessoa ao hospital, levar a pessoa a uma clínica, a gente pode acompanhar essa pessoa costumeiramente com oração. A gente não tem que estar mandando lista, aquelas pirâmides, olha, mande 10 abraços, se não fizer, pelo amor de Deus, isso não é coisa de Deus não, meus irmãos. As palavras que Deus nos dá, elas são muito importantes e elas precisam ser tratadas com muito respeito. Mas existem coisas que podem ser feitas nesse tempo. Use o seu telefone, use o seu WhatsApp, use o seu Facebook, o seu Instagram, o seu YouTube, Twitter, o que você tiver. Utilize esses recursos com sabedoria. Compartilhe a palavra do Senhor. Você não sabe que solo é esse. Mas você não sabe também quem são as pessoas que estão no outro lado e como elas receberão a palavra. Como elas serão alcançadas. Como essa palavra fará diferença na vida delas. Eu estou apresentando no meu Instagram uma série de pequenas mensagens de 1 minuto, 1 minuto e 10, 1 minuto e 15 sobre mães. Desde segunda ou terça-feira. E aí tem mãe Eva, tem mãe Sara, tem mãe Agar, tem mãe Ana, tem mãe Batseba, que é a de hoje, e amanhã é a mãe Maria. Cada uma dessas mães são muito conhecidas. Todo mundo já ouviu alguma palavra sobre Sara, né? Opa, me ligaram aqui, eu sumi aqui um minutinho. Todo mundo já ouviu alguma palavra sobre Sara, sobre Ana, sobre Maria, mas 2 dessas mães eu coloquei, as inseri por entender que elas representam muita gente. Mãe Agar é uma mãe que viveu a rejeição. A dor da rejeição foi uma dor que Agar sentiu. E a rejeição é uma dor que dói em qualquer época e em qualquer contexto. A gente precisa ter uma palavra para as mães que foram rejeitadas, para os homens que foram rejeitados, para pessoas que estão passando por um processo de rejeição e a gente acolhe e abraça. A mãe Batseba, que é lembrada por ser aquela que gerou junto com Davi um problema gravíssimo, porque ambos tinham compromissos, e você conhece a história, mas é o tipo de mãe que tem história, tem passado, que errou, mas que foi visitada pela graça de Deus, foi visitada pela misericórdia do Senhor, e agora ela pode ter uma nova vida
Batseba é mãe de Salomão. Gente do céu, como a gente pode buscar palavra boa para compartilhar com as pessoas? A gente precisa estar com elas, para que elas possam nos ouvir. Uma vez que você ganhou o direito de ser ouvido, aí você pode chamar a pessoa a uma palavra de arrependimento, você pode instruir a pessoa no caminho certo, porque nós somos os semeadores. A semente da esperança é o Evangelho de Jesus Cristo. O trabalho de semear é nosso, mas toda essa obra de frutificar é uma obra gerada pelo Espírito Santo de Deus. Daí, não basta apenas pegar a semente e jogar. O Espírito Santo que me dá a semente é o que me dá a habilidade para jogar assim, ou jogar assim, ou jogar assim. Ele que vai dizer a forma. Ele que vai dizer em que solo isso deve ser feito. Ele que deve nos ensinar a maneira correta em que todas as coisas vão acontecer. E ainda que você não veja frutos, o seu trabalho não é controlar o fruto, nem seu, nem um fruto alheio. O nosso trabalho é semear e cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas para as quais nós compartilhamos ou com as quais nós compartilhamos o Evangelho de Jesus Cristo. Tem muita gente chorando em casa. Tem gente sozinho em casa. Tem gente com medo dentro de casa. Tem gente angustiado, ansioso, preocupado, que, olha, não sabe o que fazer, que disfarça isso com a voz no telefone, que disfarça isso, mas que chora o tempo inteiro. Vou compartilhar com vocês uma particularidade minha, para que vocês saibam. Eu tenho ido à igreja aos domingos, manhã e noite, para pregar, para conduzir o culto, com equipe mínima, para transmitir o culto pela igreja. Sabe qual é a hora mais triste do domingo para mim? É a bênção apostólica de domingo à noite. É aquele instante em que eu vou me despedir da igreja que eu não estou vendo, mas que eu sei que está ali. E eu sei que eu vou passar mais uma semana inteira. Então, a bênção apostólica de domingo à noite, raramente eu a faço sem choro. Eu seguro, hein? Eu controlo, hein? Mas tem certas horas que não dá. Assim como eu fico triste numa hora como essa, tem muita gente triste. Mas pior do que o triste é o que está com dor. Vocês têm amigos, eu tenho amigos que estão em casa, médicos, estão dentro do quarto, que sabem o que está acontecendo e estão temendo profundamente os próximos passos de uma doença. A gente ora com a família, ora com todo mundo, ninguém pode estar perto, é isolamento absoluto. Nós precisamos semear a esperança. Gente, nunca foi tão importante. Use o seu WhatsApp para semear a esperança. Ore a Deus, peça a Deus que traga ao seu coração nomes de pessoas com as quais você vai compartilhar. Separe um tempo para conversar com as pessoas. Você gosta de conversa? Separe um tempo para conversar com as pessoas. Você prefere o WhatsApp? Mande áudio. Você pode colocar uma ligação com vídeo? Faça isso. Faça isso. Deixe que a pessoa te veja. Eu falo com meus pais todos os dias. Todos os dias. Todas as noites nós oramos. Eu sempre falei com os meus pais todos os dias. Agora a gente está falando mais. Eles estão mais em casa, eu estou mais em casa. Então eu estou aproveitando a oportunidade de estar mais com os meus pais. Aproveite para estar com seus filhos, seus netos, à distância ou perto. Continue compartilhando com as pessoas que precisam. Ore a Deus. No seu círculo de amizade tem gente precisando de uma palavra de esperança. E nós somos os semeadores de esperança. Vou repetir, nunca foi tão importante fazer isso. Eu nunca vi, vou dizer para os irmãos, você lembra de Jesus indo para Jericó, ali em Lucas, o Evangelho de Lucas mostra que o cego Bartimeu, ele está ali, ainda ali, ele não é chamado pelo nome, mas ele pede duas coisas, ele grita duas coisas: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Depois ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o relato de Lucas. Nunca eu vi na minha vida e na vida dos meus pais, por exemplo, e talvez na vida dos nossos pais ou avós, um tempo em que as pessoas gritassem tanto por compaixão e misericórdia. Porque as pessoas não aguentam mais.
não aguentam mais. Nós não estamos aguentando. Minha tristeza, eu disse isso recentemente, é imaginar que alguém que está sem Jesus numa hora como essa. Uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem um olhar para o alto, que não está escondido à sombra do Altíssimo, que não sabe que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, pessoas que olham para os montes e dizem: de onde me virá o socorro? E não sabem que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pessoas estão cansadas e sobrecarregadas e não sabem que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? E achareis descanso para a sua alma. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Imagine que as pessoas não sabem. Gente que precisa de paz, estão absolutamente inquietos e não sabem que Jesus disse: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Percebe que nós temos as respostas? As sementes estão nas nossas mãos. O que nos falta? Semear. Que Deus nos ajude, nos abençoe e faça de nós semeadores de esperança num tempo de absoluto desespero no planeta. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meu pastor querido, eu sou suspeito em dizer, mas eu te amo, viu? Obrigado aí pela palavra. Passar a palavra ao nosso presidente. Ricardo, aí, obrigado pelo membro do nosso conselho, ela está aí presente. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Cadê o presidente? Maurício está aí? Jorge? Estou. Tá bom. Passo a palavra a você aí. Obrigado. Reverendo JR, as suas palavras são sempre cheias de esperança, né? Eu tenho acompanhado nas mídias sociais aí, muitas das suas palavras realmente têm acalentado muitos corações, com certeza, e tem muitas vezes enchido o meu coração de esperança, que Deus continua lhe usando poderosamente nesse chamado que ele fez, e o Senhor tem sido fiel a ele nesse tempo todo, que ele continue lhe abençoando, que ele continue lhe iluminando a mente, o coração, para ser essa pessoa que o Senhor tem sido, fiel servo do Senhor. E nesse momento, eu peço para ninguém sair, a gente vai ter um tempo de bate-papo sobre a palavra que o pastor trouxe. Se alguém tiver alguma dúvida, eu queria colocar alguma colocação. Esse projeto tem tido como alvo realmente isso que o pastor falou muito bem, nos despertarmos a sermos pessoas que levem a esperança para alguém, né? A palavra está em nós, está no nosso coração. Nós somos chamados a sermos o povo da esperança. E então, desde o primeiro dia que nós começamos a trabalhar nesse projeto, a gente tem visto várias palavras de incentivo a nós, de nos movermos no sentido de levarmos a mensagem àquelas pessoas que hoje estão desesperançadas. E é muito interessante, enquanto o reverendo estava falando sobre os solos, eu estava pensando aqui comigo que o semeador, mesmo sabendo, né, mesmo olhando o solo, ele não escolheu o solo, ele simplesmente foi e semeou, né? Então, tem o solo pedregoso, tem aqueles que têm espinhos, mas ele não escolheu o solo, ele foi e semeou, né? Eu acho muito interessante essa abordagem da semeadura, porque nós não temos que escolher, né, aquelas pessoas para quem nós devemos falar do Evangelho, falar de Jesus. Nós precisamos falar para todos, para todos. Eu gostaria de abrir o espaço aqui para os irmãos, o Will aí pode liberar o pessoal, para que os irmãos possam também estar comentando e conversando sobre essa semeadura. Bom dia, meus irmãos. Deixa eu só colocar algumas normas para a gente não liberar o microfone de todo mundo, senão vai ficar muito incompreensível os posicionamentos. Então, cada um de vocês pode desmutar e mutar a hora que quiser. Entretanto, seria muito prudente estabelecermos uma ordem, né, para que as pessoas possam falar ao seu tempo
Quem conhece o recurso da mãozinha, de levantar a mão no Zoom, pode usar. Quem quiser manifestar pelo chat, eu estou lendo aqui as mensagens. A qualquer momento pode dizer, olha, eu quero falar e tudo mais. E já tem uma pessoa para falar que levantou a mão, que foi o Williams Araújo. Ele levantou a mão, eu vou desmutar o seu microfone, só um minuto. Amém. Graças a todos. Muito bem essa live. Que Deus continue abençoando o reverendo Averaldo. Ele sabe que realmente nós estamos aqui para vermos o que Deus colocou no seu coração, para, em especial, os homens da BH. Agradecemos a tua palavra e a sessão que faz, amados, é que às vezes nós perdemos tempo em algumas situações porque queremos ser agradáveis, mas na verdade o que coloca para que levar a mente, porque não sabemos, amado, o tempo em que as pessoas que estão ouvindo têm. Às vezes nos preocupamos com a forma, com aquilo que falar, mas, amados, se nós observarmos o que Deus coloca no nosso coração para levarmos para aquela pessoa que Deus colocou na nossa mente e colocarmos realmente a vontade de Deus para que possamos fazer aquilo que Ele deseja. Como exemplo, às vezes fazemos visita e não há uma abertura para que levemos a palavra de Deus. Mas se nós orarmos, pedirmos a Deus uma abertura, uma oportunidade, com certeza Deus vai nos dar. Porque esta visita, quem colocou no coração, não foi os nossos pensamentos do ser humano. Mas Deus mesmo, vai lá, uma palavra, faz a tua vontade, que eu estou querendo, para que ele possa entender e compreender o que eu quero dele, entendeu? Então, que nós podemos estar atentos a isso e não desperdiçar, como o próprio Paulo diz, né? A tempo, fora de tempo, seja oportuno, seja não, e realmente nós estejamos obedecendo o que Deus está mandando nós fazer. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora quem pediu a palavra foi o André. Eu vou liberar o seu microfone, André. Você aí, é André Rosa aqui em Orlando. Você está me ouvindo? Sim. Eu pensei que era o outro André que queria falar. Meu pai está aí também. O André pai, então, foi o que estendeu a mão. Eu usei o recurso do estender aqui a mão pelo aplicativo e meu pai deve ter usado aí o visual para você. O Rev, Andrezinho aqui, mais uma vez agradecendo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pai, que mandou o convite ontem. O Cláudio também lembrou de mim. Obrigado, queridos. Eu recebi aqui o convite e com muito carinho pude participar aqui um pouco da reunião. Uma palavra ainda de esperança para vocês aí no Brasil é que aqui vivemos essa tristeza também do isolamento e conversando com os irmãos da igreja, com outros amigos, havia esse semblante de tristeza. Eu, que ainda podia sair à rua por conta da atividade que desempenho aqui, também havia uma tristeza em mim em ver tudo vazio, a cidade, né, quase como uma cidade fantasma, uma cidade tão turística como essa, e a gente sabia que está tudo vazio, tudo fechado. Também havia uma dor no coração, mas já nessa última segunda-feira as coisas começaram a caminhar para uma normalidade. E assim como em outras partes do mundo, eu sei que daqui a pouco a gente vai estar aí de volta à normalidade, e em breve essa normalidade também chegará aí no Brasil, e a gente vai conseguir voltar ao convívio social, voltar à comunhão da igreja, voltar a transitar pela rua sem que haja mais esse clima de tristeza nos nossos corações. Então, palavra de hoje maravilhosa para lembrar que nós temos um consolo, lembrar que nós temos um refúgio e fortaleza, lembrar que na fraqueza é que somos fortes e que em breve as coisas voltam ao normal e a gente consegue administrar esse novo tempo pós-Covid-19. Um abraço, irmãos. Obrigado aí pela reunião. Deus abençoe. Amém, irmão.
Tá liberado. Quem quiser falar alguma coisa, é só se manifestar. Will, Gilson, sim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e de estar saudando todos os homens da Federação Rio de Janeiro, em nome da Sinodal Rio de Janeiro, e parabenizá-lo pela iniciativa de aproveitar o recurso, já que estamos prejudicados pela pandemia e parece que tudo vai dar errado, mas Deus tem uma forma especial de fazer as coisas acontecer. Então, nada impede o trabalho do Senhor. Nós estamos vendo que Deus tem usado homens capazes, e vocês são capazes, e eu estou parabenizando vocês por isso. Que Deus possa abençoar todos os homens que pertencem à federação e que o exemplo dessa federação possa ser seguido por todos nós. Que Deus abençoe. E Deus abençoe também o pastor Everaldo por essa palavra maravilhosa. O tempo de semear é agora, porque nós estamos sentindo que a volta do Senhor Jesus não está longe e precisamos estar atentos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém, meus amados. Gostei muito dessa oportunidade. Muito obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado pela participação. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? A irmã Adriana está por aí? Porque eu vi que ela entrou antes. Reverendo Isaías, a Adriana está por aí? Olá, meus irmãos. Graça, paz. Oi, querida, tudo bem? Com vocês nessa manhã. Tudo Isso. bem. Não, eu só queria dar a oportunidade para a irmã falar em nome das irmãs todas que estão aí e já agradecer, né, pelo apoio sempre que a SAF tem nos dado, sempre que a gente solicita alguma ajuda, a SAF nos abraça com muito carinho. Eu gostaria de estender a você, minha querida irmã, para que você possa dar uma palavra para todos nós em nome da SAF, da nossa federação das SAFs aí. Estar com os irmãos. Deus os abençoe poderosamente. Maurício, eu queria só ressaltar um pensamento sobre esperança. Nosso querido reverendo Everaldo, nosso JR, há um pensamento que diz: a esperança não é para o céu, mas para a terra. No paraíso não se espera, porque se possui. A esperança é para aqui. Então, é nossa missão. Proclamando o evangelho da graça, para que vidas sejam alcançadas no Senhor. Amém. Mais alguém? Will, quero aproveitar aí a oportunidade de agradecer a nossas irmãs que estão participando, né? Agradecer, mandar um beijo para o filhote aí lá em Orlando, né? De saber como o choro vem, a gente não consegue. A mãe dele correu para ouvir, eu ouvi o nosso passarinho cantando, está voando longe, né? Ela correu para ouvir o canto do passarinho, mas é isso aí, faz parte. A gente ensina os nossos filhos para voarem, né? Então a gente tem que abençoá-lo onde o voo dele é muito alto, então a gente tem que ficar aqui orando para Deus o guardar.
entendeu? Que nosso país também se transforme assim. Reverendo Isaías, é sempre um prazer ouvi-lo. Deus o abençoe. Guaraci, Carlinho. Meus irmãos queridos, foi uma oportunidade muito boa, né? Deus mais uma vez falou a gente. E agradecer a Ele sempre por essa ferramenta que nos trouxe, nos aproximou tanto, né? Um beijo em todo aí. Deus abençoe. Um beijo, Reverendo Everaldo. Estamos com saudade mesmo. Prepare as suas costelas, porque você sabe que você vai ganhar aquele abraço. Então, creio que vai doer um pouco, né? Alguns apertam mais, outros não, mas faz parte. Um beijo grande aí. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer a presença de todos, o carinho demonstrado para com o nosso trabalho, que Deus continue a abençoar cada um e cada uma das irmãs, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, fortalecendo a fé de cada um, e que você possa ser um semeador de esperança. No próximo sábado, o PH da Igreja do Rio é responsável por organizar, trazer a pessoa que vai trazer a palavra, convidar a pessoa, e você já é o nosso convidado. Próximo sábado, 10 horas da manhã, continua esse projeto Semeando a Esperança. Eu vou pedir para o nosso vice-presidente da federação, o irmão Mário. Opa, Reverendo Evaldo, gostaria de falar. Tem que desmutar o Reverendo Evaldo. Isso. Ok. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Reverendo Evaldo, que está lá em Niterói, e na Igreja Luz do Mundo também, lá nas Geleiras. Vai dizer o seguinte: agradecer, irmãos, pelo carinho, que Deus abençoe a todos, que Deus enche a nossa vida de paz, de alegria, de esperança. Muito obrigado pelo convite que me foi feito por meio do André. Que Deus abençoe ao trabalho de cada um dos irmãos e as meninas que sempre nos dão esse brilho todo especial. Aquele abraço carinhoso, que Deus sustente e que este seja um dia cheio de esperança e de graça. E quero destacar aqui a figura do meu amigo Zazá, porque poucas pessoas têm essa oportunidade de chamá-lo de Zazá, não se assanhe, porque tem que ter uma senha para isso, e eu agradeço muito a Deus pela vida dele. É alguém a quem Deus resolveu abençoar, e Deus resolveu me abençoar com a amizade dele. Então, agradeço muito a Deus pela vida do Reverendo Isaías, pela vida da Adriana, dos seus filhos. Quero deixar um abraço carinhoso para toda a família e para cada família aqui representada. E é muito legal nós estarmos juntos, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Desculpe aí, Reverendo JR. O Mário, eu gostaria de pedir, Mário, que você orasse pela vida do reverendo, pela palavra dele, e já encerrando esse trabalho, né, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, e para o próximo sábado também, que você orasse pedindo a Deus sabedoria na escolha da pessoa, e que Deus possa abençoar todos nós. Obrigado, Mário. Pode orar aí. Irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por este momento, Pai. Nós somos os teus filhos, Senhor. Como os teus filhos, ó Pai, nós temos este privilégio que nos é concedido, Senhor, por graça, Senhor, de compreendermos a tua palavra, Pai. Nós agradecemos por isso, Pai. Mas especialmente hoje, Pai, nós agradecemos por essa palavra que nos trouxe o reverendo Everaldo. Pai, que força tem a palavra de Jesus. Nós ficamos, Senhor, tocados profundamente, Pai, por esta palavra, Senhor, que neste momento nos é tão conveniente, Pai, que nos é tão abençoadora, que vem, Senhor, regar, Senhor, nosso solo, Pai, para que nós, Senhor, primeiro aprendamos, Senhor, a sabedoria, Senhor, daquele que tem mais experiência, Pai, no caminhar, Senhor, que nos alerta, Pai, sobre várias armadilhas, Senhor, que nós desavisados podemos cair, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, explicar de forma tão límpida, de forma tão clara, Senhor, qual é o propósito, Senhor, da semeadura.
a importância da semente, Pai. Tudo o que acontece nesse processo, Pai, revelado de forma tão clara para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque esta palavra mexe conosco, com o nosso coração, Senhor. Essa palavra nos mostra, Senhor, que nós precisamos ter, Senhor, a sabedoria, Senhor, e o amor, Pai, de nos entregar, de amar os nossos irmãos daquela forma, Senhor, que verdadeiramente frutifica, Pai. Que nós tenhamos, Senhor, essa consciência, Pai, e que nós não deixemos, Pai, que os cuidados do mundo e as ilusões, Senhor, sufoquem, Pai, esta sabedoria que nos é entregada, Pai, que é um privilégio que muitos profetas não tiveram e quiseram. Nós queremos, ó Pai, te agradecer do fundo da nossa alma, Pai, porque esta palavra é o que nos purifica, é o que nos tem transformado dia a dia, Pai, para que nós possamos ser melhores seguidores da Tua palavra e que nós possamos efetivamente, Senhor, agir como filhos de Deus, filhos que dão frutos, Pai, para a vida eterna. Nós agradecemos a vida, Senhor, do reverendo, que nos trouxe essa palavra, que o Senhor abençoe a saúde dele, que o Senhor abençoe o ministério dele, que o Senhor abençoe, Senhor, a Igreja das Américas, que também, Senhor, nos brindou, Pai, com essa oportunidade maravilhosa de ouvir, Senhor, palavras tão transformadoras. Nós agradecemos também pela UPH, pelo ministério da UPH, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Senhor, o nosso presidente, Pai, que tem juntado, Senhor, um grupo, uma equipe, Senhor, que o tem feito também prosperar, Senhor, neste caminho, Senhor, consolidando, Senhor, estabelecendo, Pai, esse ministério, Senhor, de homens. Que o Senhor possa estar abençoando todos nós que estamos ouvindo esta palavra e que, através de nós, muitos outros sejam abençoados. Que o Senhor nos dê, Senhor, este fim de semana como uma oportunidade, Pai, de realizar aquilo que acabamos de ouvir. Que o Senhor nos dê, Pai, a sabedoria de reservar o tempo, Senhor, para as pessoas queridas e as pessoas necessitadas. Que assim seja, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, agora e para sempre, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, antes de nós nos despedirmos, eu gostaria de pedir ao meu querido presidente, vice-presidente do nosso conselho, o presbítero Guaraci, meu querido irmão, se eu poderia fazer uma oração para as mães, que nesse final de semana é Dia das Mães, pedindo a bênção de Deus, e nesse grupo a gente tem algumas mães aqui participando, então lembrando que Deus possa abençoar todas as mães do nosso presbitério. Graças te damos, Senhor, por este privilégio de estarmos aqui reunidos, ouvirmos, Senhor, esta palavra tão edificante, tão desafiadora para todos nós. Muito obrigado, Senhor. É um presente teu na manhã deste sábado, nós podermos compartilhar deste momento com os nossos queridos irmãos. E agora, de uma forma muito especial, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti todas as mães, Senhor, das nossas igrejas, aquelas que estão presentes aqui neste encontro e aquelas que estão, Senhor, nos seus lares. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida delas. E nós lembramos também daquelas mulheres valorosas que já não mais estão no nosso meio. Mas mulheres que legaram a nós, Senhor, o ensino da Tua palavra, a compreensão, Senhor, do Teu amor,
porque através do testemunho e da vida delas, nós todos pudemos ser alcançados e enxergar o teu amor para conosco, Senhor. Nestes dias que estamos comemorando os Dias das Mães, nós queremos te pedir uma bênção muito especial para todas as mães das nossas igrejas. Ficam com elas, Senhor, abençoando, dando sabedoria vinda do alto, para que elas possam exercer esse ministério, esse sacerdócio, Senhor, com a sabedoria vinda de ti. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, no nome precioso do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos e a todas. Foi um grande prazer tê-lo conosco, tê-la conosco. Amém? Pode liberar eu aí, se alguém quiser dar tchau, falar. Está chorando. Bom dia para todos. Um grande abraço. Tchau, gente. Abençoe. Deus abençoe. Abençoe. Oi, graças a Deus. Maurício. Rosane. Sim, um abração, Carlinhos. Para você também, querido. Tudo de bom. Agora Dia das Mães. Dia das Mães. Obrigado. Terezinha. Pastor Isaías, um abração para vocês. Vamos juntos. Gilson. Deus abençoe a todos. Feliz Dia das Mães. Abraço, Adriana. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães também. Amanhã no 10h30. Vai aparecer na outra. Um abraço, feliz Dia das Mães. Meu Deus. Para ver quem está aparecendo. Vai na paz. Até sábado. É a graça. É só sábado, gente. Até o próximo sábado. Deus abençoe. Um biscoitinho com cafezinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Graças. Obrigado. Reverendo, Deus abençoe o senhor. Final de semana abençoado para todos aí. Tchau, tchau, meus irmãos. Aniversário, Maurício. Não, desliguei. Obrigado. Faz aniversário, né? Tá aí, mas Olha! Adriana, obrigado pela presença. Saudade. Deus abençoe. tá aí, ó. Valeu, César. Um abração, hein? Parabéns mais uma vez, tá, ô Maurício? Obrigado, querido. Mário, obrigado, Mário. Deus abençoe. Beijo. Um abraço também para ti, Mário. Gilson, meu irmão. Aniversário do mesmo dia. Foi um prazer ter você aqui, viu? Valeu, Carlinhos. Valeu, Will. Um negócio que faz para poder aparecer. Aniversário do Will também. É verdade. Aniversário. Ei, Will. Will, parabéns mais uma vez. Tem um abração aí, Will. Obrigado. Nem cantamos parabéns para eles, hein? Poxa vida. Acho que os dois é duplo, né? Maurício e eu. Dá tempo de cantar um parabéns aí, gente. Vai ficar tudo enrolado, hein? Vamos lá. Parabéns pra você. Felicidade. Muitos anos de vida. É big. Felicidade. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Tchau. Se quiser, pode chorar, Will. Oi? Pode chorar, Will.